Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos bater um papo aqui sobre o vídeo de hoje, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui pensando nessa ideia de gatilhos e continuidade. Vou gravar mais uns vídeos desses daqui, já que o feedback de vocês foi bacana. Eu vi que algumas pessoas postaram ali um feedback positivo quanto a isso. Um bom pensamento para você estar observando se tem gatilho, continuidade, se está saindo de uma lateralidade, tá bom? Então, é bacana porque vocês acabam ficando de olho no início, né, também de uma possibilidade de lateralidade, né, porque vocês acabam dando mais atenção, por exemplo, a barras contidas nas barras anteriores, beleza? Então, vamos ao vídeo de hoje. Qual que foi a ideia, né, pessoal, do vídeo de hoje aqui para a galera da sala lá, que tinha um fechamento, né, a gente tinha essa movimentação e tinha essa região de volume, né? Aí o que eu mandei pela manhã, né? Essa ideia aqui, né? Que tudo dentro disso daqui, né, a gente tinha que trabalhar como lateralidade, tá? Então aqui ficou alto, né, na lateralidade, tinha uma região de suporte, né, de resistência por volume bem aqui, né, tá abaixo desse retângulo que eu acabei de colocar, e o preço chegou rápido nessa região, e ele deixou um pequeno detalhe aqui, né, ele não renova a máxima, ele não conseguiu, né, renovar a máxima. Se eu der zoom aqui, ó, vocês vão conseguir observar, além de ter essa resistência aqui por volume aqui em cima, o preço não renova a máxima, tá? Então aqui o marcador de topos e fundos, né, ele veio próximo, mas não veio próximo o suficiente para quê? Para fazer uma nova máxima, beleza? Isso é importante. E aí o preço desenvolve duas pernas de baixa. E essas duas pernas de baixa, né, vêm testar a região da VWAP do dia anterior e a mínima do dia anterior. Então aqui a gente tem um fundo duplo, né? E pensando naquela ideia de lateralidade, né, que a gente já não pode mais estar vendendo, né, de forma alguma. Então eu tenho aqui uma região de volume, né, tinha aqui uma possibilidade também, né, de wedge, tá? Uma wedge undershoot, né, que não chegou a tocar ali de maneira bem precisa, né, mas foi bem próximo, né? Próximo às vezes é próximo o suficiente para a gente. Então tinha todas essas ideias, né? Você tinha a possibilidade do fundo duplo, tinha a possibilidade desse suporte por volume, né, já que o preço estava entrecortando ele aqui, não teve rompimento, lembram? A ideia de rompimento, o que a gente quer? A gente quer gap, né, quando é uma resistência, uma movimentação mais interessante. O preço volta aqui dentro, depois ele já acaba voltando para dentro dessa região. E aqui, né, foi onde eu falei para vocês que aqui a gente só vende se tiver uma boa barra, né, e depois a ideia de gap também, né, regiões a serem rompidas, a gente quer isso, tá? Então aqui ficou a possibilidade de uma wedge undershoot, né, porque não chegou a tocar, ficou próximo, e depois o movimento reverteu, né, com 3 puxadas de alta mais um topo duplo, tá? Você consegue contar as puxadas aqui, ó, uma, certo, duas, 3 puxadas, né? E aí você teve a oportunidade de ligar esse ponto a esse outro ponto quando teve essa correção. E aí o preço volta para testar mais uma vez isso aqui. Então você teve aqui uma possibilidade, né, de wedge com um topo duplo, além de essa outra possibilidade aqui de wedge, beleza? Tá, então falei um pouquinho sobre o contexto, depois duas pernas de baixa, né? Essa daqui foi a que eu postei também lá no Instagram, né? Tá postado pela manhã, que era a ideia da possibilidade da segunda perna de baixa. E aí acabou desenvolvendo aqui um micro canal. Mas a ideia aqui é falar sobre os gatilhos, né, pessoal? Lembram que eu falei para vocês, né? O que é a ideia do gatilho? O gatilho precisa ter interesse, né? Tem duas maneiras, né, do preço se deslocar. O preço ele pode se deslocar assim, né, fazendo uma boa movimentação, sem que, né, as barras fiquem contidas dentro das extremidades das barras anteriores, ou o preço pode fazer isso daqui. Mesmo que ele feche ali em cima, ele pode estar contido dentro dos limites da barra anterior. E isso daqui vai te remeter à possibilidade de lateralidade. E se por acaso você tiver gatilho aqui, só vai ser interessante se você tiver numa super tendência, você tiver a favor de todas as médias, você não tiver VWAP, não tiver, por exemplo, uma resistência por volume acima de você. Caminho livre, tá? Você quer caminho livre, tá? Nesse cenário aqui você quer caminho livre. Aqui deu certo, ó. Tá vendo? Fez um pullback aqui de 3 barras, faz aqui uma barra de reversão, né? Aqui é um setup, é um M2B, e aí ele acabou, né, pagando alguns bons pontos, tá? Mas isso, né, muitas vezes vai te colocar também, por exemplo, em entradas em lateralidade. Então, se você puder evitar ou ler muito bem o contexto, se você já esperar uma movimentação, por exemplo, igual aqui, pô, você já tinha aqui a possibilidade da wedge duas vezes, né, somando
essas 3 puxadas com o topo duplo, né, aí você vender, por exemplo, aqui, mesmo que a barra tivesse ficado contida, né, que aqui no caso ela rompe, né, pouca coisa, mas rompe. Aqui, ó, aqui ela está contida. Se você quiser vender aqui e manter seu stop aqui em cima, no local correto, tranquilo, tá? Mas você precisa de contexto, né? O ideal é que você use a ideia da continuidade, né? O que é a ideia de continuidade? A continuidade é quando você, por exemplo, vinha às vezes de uma movimentação aqui de baixa, né? E aí você tem uma barra rompendo essa movimentação, e aí você tem aqui, né, um gatilho de compra, tá, para essa movimentação, certo? E essa barra ela rompe a extremidade da barra anterior. Isso é muito diferente disso, tá, pessoal? Isso aqui não tem rompimento algum, certo? Rompimento precisa estar com o fechamento acima da extremidade da barra anterior, tá bom? Então, fixem isso daí. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 2 minutos, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, ó, movimentação de baixa. Isso aqui virou um micro canal de baixa, certo? Você teve um gatilho de venda bem aqui. Essa barra ela fecha, né, abaixo da mínima da barra anterior. O fechamento dela está aqui, beleza. Mesmo que você vendesse aqui, ó, você teria a oportunidade de pegar essa segunda perna aqui ainda após esse pullback. Desenvolveu pouca coisa aqui, né? Isso sempre pensando em probabilidade, né, pessoal? Probabilidade de continuidade, né? Você quer entrar em trades que tenham continuidade. E aqui, né, pagou 190 pontos de maneira rápida, né, voltou contra você os mesmos 190 pontos, ó, e posteriormente, né, depois dessa movimentação, chegou a pagar pouco mais de 400 pontos. Parou onde? No fundo duplo, né, pessoal? Isso aqui é uma estrutura de compra. Você tinha região da VWAP, você tinha região de volume, você tinha o edge undershoot, né? Não tocou, mas próximo é próximo o suficiente muitas vezes, né? Nem sempre a gente vai ter a movimentação perfeita. A gente tem que entender isso daqui, tá? E aí, uma 2BR, né, uma reversão de 2 barras aqui. A barra seguinte aqui, pessoal, é essa barra, né, ela fecha acima da máxima da barra anterior, bem claro, gatilho de compra, você compra aqui, seu stop está aqui, pagou, né, 1 para 1 aqui, mais ou menos aqui, né, e depois faz novo pullback, aí a gente vai continuar analisando os gatilhos, tá? Esse gatilho aqui, pessoal, está em cima de uma resistência por volume, e ele, ó, fecha contido na barra anterior, tá? Beleza? Então ele já não é um gatilho, né, tão interessante, né? Isso eu estou falando desse gatilho aqui. Esse outro gatilho aqui, que é o segundo gatilho, se você entra aqui, o teu stop também está aqui. Então não é tão interessante você estar hesitando quando está mais baixo, né? Porque aí sua margem de ganho é maior, né, se você entra aqui, e o teu stop é menor. Tá? Então você tem menos risco e mais espaço, beleza? E ele desenvolveu rápido até, né, a resistência aqui, ó, certo? E aí o preço faz uma correção, beleza? Aqui, esse outro gatilho aqui ele não é tão interessante, primeiro, né, porque ele não rompe, e esse segundo gatilho aqui ele já está na cara da resistência por volume. Aí muitas vezes ele vai fazer um pullback, ele pode deixar uma entrada mais barata para você, sem esse calor aqui, tá bom? Aqui, pessoal, outro gatilho, ele rompe máxima? Rompe, tá? Ele teve continuidade? Teve. Tinha uma barra, mas teve, certo? Cerca de 200 pontos. Qual que é a outra questão desse gatilho? Ele já tinha aqui uma movimentação possível, né? Se a gente está pensando em lateralidade, toda vez que eu penso em lateralidade, eu estou ligando edges. Eu vejo 2 máximas, eu ligo elas. 2 novas máximas, a gente liga elas, tá? Para quê? Para ver o que vai acontecer. Tá bom? Beleza. Chegou, né, na possibilidade alva. Ia ter uma correção. Após 3 puxadas, podia ter sido uma correção mais profunda, perdido essa mínima e ter uma segunda perna. Não veio. Veio uma correção rasa, parou nas médias, deixou outro gatilho de compra aqui, ó, rompendo várias máximas. Você compra que teve continuidade? A ideia é essa, você entender que alguns movimentos tendem a ter continuidade, tá? Mesmo que mais curta aqui, ó, certo? Ó, 300 pontos, tá? Até o topo duplo ali, mais ou menos uns 300 pontos. Passou um pouco, 360, mas digamos que 300 pontos, tá? É um dia de lateralidade, não dá para você ficar exigindo muito do preço. Não é um dia de super tendência, é um dia que o mercado acabou de fazer uma forte movimentação de baixa e está fazendo uma movimentação de alta. E essa movimentação de alta ela podia ter encerrado já aqui nesse topo duplo, tá? E aí às vezes não é interessante você exigir demais do preço,
tá? Até porque você acabou de ver um fundo duplo, acabou de estar chegando aqui no topo duplo, né? E aí a lateralidade, a ideia é essa, né? Por isso eu falei da possibilidade de lateralidade. Ontem tivemos uma barra mais ampla, né? E normalmente depois de barras amplas a gente tem barras mais contidas, né? Isso é bem comum também no gráfico diário. Então isso é uma ideia que sempre também está na minha cabeça, ó, que tinha essa região de resistência por volume, tá? O preço chegou nessa região, depois aqui 3 puxadas, topo duplo, né? Essa barra aqui, pessoal, ela está contida, né, dentro das extremidades da barra anterior. Isso aqui é aquela ideia de lateralidade. Às vezes você compra aqui, a próxima barra vem e volta e fecha bem aqui. Aí fica naquela movimentação cozinhando, né, ali o preço. Tá? E aí já não é uma movimentação de continuidade tão rápida. Aqui era uma movimentação, né, sim, tem rompimento. Só que olha o espaço aqui. Ó. Se você já tivesse ligado, né, esses dois pontos aqui, ó, essa máxima nessa segunda máxima, essa compra aqui, ela te deixa praticamente na cara de uma wedge. E se a gente também está pensando em lateralidade, né, você já tivesse visto, por exemplo, a ideia de 3 puxadas, está na cara de uma wedge. Na cara de uma wedge não é interessante você estar comprando, principalmente no contexto de lateralidade. Tá? E aí, era melhor você aguardar um pouco mais de informação do mercado. O que veio logo depois? Uma 2BR, depois uma outra barra de baixa, depois uma outra barra de baixa, depois uma outra barra de baixa, e aí você tem um gatilho. E essa barra aqui, ela se diferencia um pouco das demais, porque se você observar aqui com um pouquinho mais de detalhe, você vai observar que essa daqui fecha dentro da anterior, tá? Essa daqui ela até rompe, mas essa aqui ela fecha dentro. Essa daqui ela rompe, pouca coisa, mas rompe, e aí ela te traz um pouco de continuidade. Se você vende aqui com o stop correto, você tinha a possibilidade de pegar bastantes pontos. Só que cozinhou um pouco dentro da lateralidade aqui, com as médias flats, médias coladas, né? Aí o mercado tende a ter essa lateralidade. Estrutura de venda, pessoal. Se você viu uma wedge, você está esperando uma segunda perna, isso aqui é muito interessante, ó, porque isso aqui é um topo duplo exato. Tá? Topo duplo exato não é muito comum, assim como fundo duplo exato. E sempre a favor de algo que você já está projetando, né? Que aqui foi onde eu mandei o print, está lá no Instagram, né, dessa movimentação, que é de quê? De esperar, né, uma segunda perna, esperar mais uma movimentação de baixo. E ela se desenvolveu muito bem em um microcanal. Esse outro gatilho aqui, pessoal, está barra contida. Ó. Aquilo que eu estou querendo dizer para vocês. Essa barra está contida na barra anterior. E o que o preço fez? Se você vende aqui, você ia ficar sendo cozinhado aqui dentro dessa movimentação. Tá? Aqui outro gatilho, né, contido dentro das extremidades da barra anterior. Ainda veio mais um doji, depois que veio uma outra barra rompendo. E aí eu gravei esse vídeo também para retomar isso daqui com vocês, que eu acabei esquecendo de falar isso daqui no vídeo anterior. Esse padrão aqui, pessoal, está sendo continuado. Vocês estão vendo que essa barra aqui ela vem se estendendo, tá? E aí, de repente, você tem um rompimento de várias mínimas, tá? Anteriores, certo? E aí você tem uma barra de entrada. Você não tem o gatilho em si nessa barra, mas você acabou de ver a possibilidade de wedge, a possibilidade de que uma segunda perna, e agora você tem uma barra de entrada. E o gatilho continua se estendendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa movimentação ainda é válida. Tá? Se você ainda tiver rompimentos válidos, bacana, você pode aproveitar essa movimentação. Tá bom? Então, atenção a isso daqui também, que alguns padrões eles se estendem. Tá? E aí, você teria, né, a sua entrada aqui nessa barra, stop aqui em cima, protegido pelas médias, e aí teria, né, a melhor movimentação do dia aqui, né, a teu favor, tá? 1.300 pontos. Depois disso, gatilho de venda, em cima da região de volume, né, em cima da MM200, em cima da VWAP, complicado um pouco, mas teve ampla continuidade. Né? Às vezes, a gente vai ter que entrar. Tá? A venda seria aqui, o stop ainda é aqui em cima, tá? Depois que eu andar um pouco para você, aí você pode trazer para o break-even ali. Para quê? Para não ter mais perda, né, nessa movimentação, tá? Mas a princípio, às vezes, você já pega e já coloca um stopzinho por aqui de 100 pontos, com a volatilidade que o índice está, vai ser algo que não vai dar certo, tá, pessoal? Então, não entrem pesado, né? Entrem onde vocês consigam gerenciar o stop no local correto. Ou, pelo menos, manter uma quantidade de pontos um pouco maior que a dinâmica das barras, né, que vocês estão vendo. Né? Às vezes você está vendo uma barra de 500 pontos, você vai ter que manter um stop de 500 pontos, porque é o tamanho de uma barra. Né? Às vezes ainda vai ser pequeno para isso, né? Dependendo da agressão, da volatilidade que o mercado está. Tá?
gatilho de venda, e aí teve uma boa movimentação de baixa, não teve calor algum. As médias já estão naquela ideia, né, de Éden dos trades ali pra gente, né, exceto por estar contra a MM200, tá? E aí, outro gatilho de venda, rompendo de novo, né, a extremidade da barra anterior, e andou apenas mais uma barra. Interessante aqui o ponto de parada dessa movimentação, ó. Eu não usava a VWAP semanal, né? Estou usando ela para teste, de tanto um membro falar sobre ela, né, que muitas reversões ocorrem em cima dela, eu tenho colocado. Cheguei a colocar a MM500 também, porque eu vi o Palex falando sobre ela, acabo colocando no gráfico para testar, né, para observar a movimentação. Hoje auxiliou junto com essa região aqui de troca de polaridade, tá, pessoal? Então a máxima aqui, ó, tá, do dia 29, né, acabou sendo um bom suporte, né, esse ponto de parada que teve por esse movimento aqui daquele cup handle serviu muito bem, né, como suporte depois para o preço aqui, tá? Então, somado, né, à região da VWAP semanal, tá bom? Depois disso, se converte essa movimentação em uma movimentação de alta, e aqui também tem um ponto interessante para falar para vocês. Normalmente, já falei isso em outros vídeos, né, mas é sempre bom retomar. Normalmente, quando a gente tem volta em V, né, que é aquela movimentação forte, contrária, é contra movimentações que também foram fortes, né, descendo. Porque se vocês observarem, não ficou pivô aqui. Quando fica pivô, pode ficar aquela ideia de troca de polaridade, né? Porque aí tem, por exemplo, a movimentação de baixo, ela volta, né? Ela faz um retorno, aí ela deixa aqui uma região e deixa aqui outra região, né? E aí o mercado vem e faz isso daqui, aí ele pega e começa a apresentar uma reversão. E às vezes quando ele chega nessa região aqui, ou mesmo nessa região, né, ele acaba apresentando algum tipo de resistência ao preço, ou aqui, tá? Nesses pontos de parada. Aqui não teve, né? Aqui é uma movimentação mais linear. E, geralmente quando a gente tem essas movimentações mais climáticas, né, às vezes a gente tem aquela ideia de volta em V, porque não tem tanto ponto para pausa, né, do preço. Ele acabou parando aqui na região da VWAP do dia anterior, né, tá? Que também era aqui algo próximo do 38.2 dessa perna, tá? Mas por fim ela apresentou continuidade. Gatilho de venda. Olha esse gatilho de venda aqui, pessoal. O que é isso daqui embaixo? Isso daqui agora é nosso suporte por volume, porque o preço veio acima das barras e aí ele está retornando. Ele deu um gatilho de venda aqui, ele rompe a mínima da barra anterior. Só que eu estou exatamente em cima de um suporte que acabou de ser testado. Ele testou e voltou. Né? Se ele tivesse rompido essa movimentação, se ele tivesse feito isso aqui, ó, tá? Feito isso, fechado abaixo, beleza, a probabilidade de você ter continuidade ficava bem mais alta. Mas não, ele testa, né, e depois ele volta para dentro da movimentação. E isso aí já não é tão interessante, tá? E aí já não é um gatilho que é interessante você estar pegando. Por quê? Porque você está na cara do suporte, você vai vender exatamente na cara do suporte, a mínimos pontos, né? Se você vende aqui, ó, você estava a 96 pontos do suporte, ele havia acabado de testar. E aí você tinha visto aqui uma movimentação de alta antes, e aqui, ó, o que é isso daqui, pessoal? É um fundo duplo. Depois do fundo duplo, né, dispara uma movimentação de alta. Esse gatilho aqui, ó, após fundo duplo, né, somando o contexto, já tinha tido uma perna de alta, faz um pullback curto e raso, né, que é mais uma correção lateral. E aí essa barra aqui, ela rompe, né, várias outras máximas anteriores. É o tipo de gatilho que eu pego, pessoal? Esse daqui eu não gostaria dele, não. Por quê? Por causa do tamanho do pavio. Se essa barra não tivesse todo esse pavio, por que não? Ah, andou, foi muito bom. Foi, cara. A barra seguinte foi excelente, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Com aquilo que mais aquilo que a gente realmente faria. Todo esse resto aqui, ó, quando essa barra teve aqui em cima, ela voltou e isso daqui tudo é vendedor, tá? É uma boa barra, ela rompe máximas anteriores, mas ela tem, né, forte pressão vendedora no final dessa barra, tá? Então isso é complicado. Por quê? Porque eu não quero vender contra forte pressão compradora, não quero comprar contra forte pressão compradora, principalmente por eu não estar com o alinhamento perfeito das médias ali. Eu ainda estava ali meio em lateralidade, então eu podia estar comprando alto aqui e o preço vir aqui a níveis bem mais baixos, tá? Mas ainda assim, né? Pagou 500 pontos ali em uma barra, tá? E aí depois a gente vai ter mais entrada aqui. Gatilho de entrada, né? Aqui, certo? Gatilho de entrada contido, né? Lógico, dentro da barra anterior.
gatilho de entrada, rompendo máxima de barra anterior. Então, compra aqui, stop aqui. Né? Não chegou a pagar 1 para 1 de uma vez, ficou andando de lado, mas depois, né, acabou vindo fazer uma movimentação bem positiva. Tá? Esse outro gatilho aqui, pessoal, ele está meio escondidinho aqui, ó, junto da MM200. De novo, né, gatilho contido, tá? Dentro da movimentação. Foi, depois voltou, depois doji, aí ficou, virou lateralidade. Gatilho rompendo, né, a máxima da barra anterior, não rompe muita, né, rompe só essa barra, as outras não. E ainda assim teve ampla continuidade depois. Depois um dojizinho contido na movimentação, depois outro gatilho aqui. Então se você entra aqui, essa movimentação aqui ela é uma movimentação bacana, né? Por quê? Ela é uma movimentação bacana? Porque ela rompe, né, essa movimentação aqui, ó, ela rompe esse ciclo de lateralidade, né, que era uma correção. Só que era uma correção altista, né, porque ela vai deixando topos ascendentes e fundos também ascendentes. Tá? E aí você vê o rompimento, uma boa barra de ignição. Tá? Então você tem gatilho aqui, gatilho aqui, gatilho aqui. Teve uma entrada aqui com um stop um pouco mais curto. Tá? Por quê? Porque rompe, demonstra, né, que tem interesse comprador. Problema dessa movimentação, isso aqui. Tá? Se não rompe a resistência por volume, né, o preço podia também voltar. Então a entrada mais segura acabaria sendo essa, com um stop mais caro. Né? E aí aqui a gente tem o gap, né, que é aquela ideia que eu sempre retomo para vocês, né, que é a ideia do interesse ao rompimento. A barra anterior deixou um gap. E aí você tem aqui, né, uma boa continuidade dessa movimentação. Esse outro gatilho aqui também rompe a máxima da barra anterior, teve mais um pouco de continuidade. Tá? E aí acaba o dia, né, pessoal? Tá? Aqui também rompe, né? Ó, rompimento, continuidade, né? Rompimento e finalizou o dia. Eu acho que eu não vou colocar no 2 minutos, tá? Porque eu já perdi 20 minutos falando sobre os 5. Então eu vou falar sobre o dólar, pessoal, direto, só sobre os 5 minutos mesmo. Porque senão eu acho que vai ficar um vídeo muito longo de novo, né? E aí não é interessante também para vocês, né? Fica muito cansativo. E aí vocês acabam não vendo, né? Eu vejo ali pelo tempo de visualização, tá? Médio que fica ali das pessoas. Beleza? Então, vamos aqui pro dólar, bater um papo aqui sobre o dólar hoje, tá? O que eu tinha pensado, né, que eu mandei no grupo pela manhã, que o dólar podia abrir numa movimentação de alta, né? Ele não abriu na movimentação de alta, mas que ele abrisse numa movimentação de alta para cair mais, tá? É uma percepção que a gente vai criando de alguns tipos de fechamento, tá? Mas vamos ao bate-papo aqui do agora, né, para eu não me estender muito aqui também, senão eu acabo falando demais, né, pessoal? Dólar, né? Gap de baixa, interesse vendedor, beleza, né? Eu preciso achar alguma coisa aqui, né? Eu já paguei aqui algumas marcações porque eu acabei fazendo aquela movimentação ali do final do dia, tá? E aí ele abre aqui, pessoal, fora já dessa possibilidade de canal, né? Que era a possibilidade de canal que a gente conversou ali pela parte da manhã. Como ele abre, né, já testando, e a barra seguinte tenta fazer uma movimentação de baixa, só que estava longe das médias, a minha ideia inicial era que o preço retornasse às médias para cair mais. Só que para ele retornar, eu não queria uma nova máxima. Tá? Isso aqui para mim não é interessante. Quando ele faz nova máxima, o que eu começo a esperar? Que ele caia menos para ele subir mais. Se ele não renova a máxima, né, se ele falha em qualquer ponto por aqui, igual o índice fez, sem renovar a máxima, aí sim ficaria uma venda excepcional. Né? Por quê? Porque agora ele mudou a estrutura do dia. A estrutura do dia agora é de nova máxima. E isso aqui complica a minha possibilidade de venda. Por quê? Porque se eu vender, eu não posso estar esperando que o preço venha fazer o quê? Nova mínima, que é a premissa ideal, né, de quem está vendendo. Por quê? Porque ó, vamos fazer isso daqui em desenho. Né, ó. A gente teve aqui a abertura, máxima do dia. Né? O preço fez... Não, eu vou colocar só... vou fazer isso aqui. Ó. O preço abre aqui ao meio, né, ele vai lá em cima, certo? Ele vem aqui em cima, aí ele volta, certo? Ele volta, ele faz o retorno dessa movimentação, ele vem aqui embaixo, aí ele volta a subir e fecha bem aqui, ó, tá? Beleza, eu tenho aqui a máxima do dia. Aí a próxima movimentação ela vai lá embaixo, certo?
aí ela começa a voltar. Se ele falha em qualquer ponto sem chegar aqui, ó, certo? Falha aqui. Beleza, a minha premissa de venda na primeira oportunidade aqui é que o preço venha fazer inclusive nova mínima. Então eu tenho um espaço legal. Agora quando ele vem e faz isso aqui, que ele renova a máxima, mudou a estrutura. Tá? Mudou a estrutura. Novas máximas não é estrutura de queda. Tá? Aí a gente começa a esperar que ele caia mais para quê? Para que ele suba mais. Tá? E aí isso aqui foi modificado, né, por essas barras iniciais aqui. Inclusive, né, subindo em um micro canal. Tá? Depois acabou migrando aqui para uma possibilidade de canal estreito e de novo micro canal. Tá? Só barras de alta. Uma movimentação climática, né, contra, né, a movimentação do M60. Né, o M60 estava completamente contra as médias. Vou colocar aqui rapidamente só para vocês darem uma olhada. Tá? Completamente contra as médias, o M60, né, não chegou nem a tocar em M20. Aí depois ele deixa aqui uma boa barra de ignição. Inclusive rompendo a mínima da barra anterior, que inclusive, né, gerou toda uma movimentação fantástica. Tá? Então, aqui mudou as coisas. Por quê? Porque renovou máxima. E aí o primeiro gatilho de compra que a gente teve aqui nos 5 minutos foi esse. E ele rompe máxima, pessoal? Rompe. Beleza. Se você compra aqui, ponto ruim dessa movimentação, stop. Né? Ou você coloca o stop aqui, ó, abaixo dessa região das médias com esse suporte por volume, né, que apareceu aqui agora, apareceu aqui já no começo dessas barras, ou o stop corretão é aqui. Tá? Stop Brooks é aqui. Beleza? Então, a entrada seria aqui, ó, stopzão de 38 pontos e pagou 34. Tá? Não chegou a pagar 1 para 1. Ou, né, um stop mais razoável aqui de 16 pontos, chegou a pagar 2 para 1, tá bom? Depois disso daqui, pessoal, depois do primeiro gatilho, teve outro gatilho aqui, ó, tá? Rompeu máxima, rompeu, e ele andou. A ideia que a gente está vendo aqui é o estudo de continuidade, tá? Ele andou muito? Não, já tinha andado pra caramba já, né? Já tinha tido uma movimentação aqui, ó, climática, de 72 pontos, sem curva, né, pessoal? Praticamente em linha reta, tá bom? Depois, né, tá aqui a máxima do dia. Se o preço vai continuar mantendo essa movimentação de alta, o que ele precisa fazer? Renovar a máxima. A partir do momento que ele não consegue vir aqui, ó, dar oi para essa movimentação, o que pode acontecer? Ele pode inverter essa movimentação. Lembrando que lá no 60 você está numa tendência de baixa. Tá? Gatilho de compra, contido nas barras anteriores. Não é legal. O que você viu depois do GIS? Gatilho de compra, contido na máxima da barra anterior. O que veio depois? Mais 2 GIS. Gatilho de venda, rompendo a mínima da barra anterior, inclusive rompendo várias outras mínimas aqui. Ó. Se você contar aqui, deve ter quase 10 mínimas rompidas, só com essa barra. Tá? Então ela é uma ideia de um gatilho de reversão, que é do livro Reversals, tá? Essa daqui. Se você vende aqui, seu stop está aqui, protegido pelas médias, protegido agora por essa resistência por volume. Tá? Se o preço voltar, mesmo que ele voltasse em qualquer ponto aqui, ainda seria para uma movimentação de baixa. Tá? Então, se você vende aqui, ó, você pegaria aqui cerca de 27 pontos até essa região de volume. Fez um pullback, volta a cair. Tá? Esse outro gatilho aqui, pessoal, né? Esse aqui foi o que eu acabei entrando. Né? A minha venda estava aqui, né? E meu alvo aqui, que é da operação que foi postada. Ele rompe. Tá? Acabei não vendo esse primeiro gatilho aqui, mas acabei pegando aqui, um pouco atrasado, né? Mas participando. O alvo da movimentação inicial era esse suporte por volume ali onde estava meu alvo. Né? Por quê? Porque muitas vezes repica. E como veio de uma movimentação forte, climática, pensei ainda na possibilidade de lateralidade. Né? Tá? Mas foi uma boa operação. Beleza? Chegou, né, ali algo perto de 1 para 1. Ela rompe, mas ainda assim ó, vira lateralidade depois. Beleza, minhas médias estão vermelhas, eu sei que eu ainda estou em tendência de baixa. Meus candles estão vermelhos, eu sei que eu ainda tenho uma melhor probabilidade de baixa. Tá? Assim como eu sei que quando eles estão azuis eu tenho maior probabilidade alta. Depois eu tenho uma outra oportunidade de venda aqui. Ó. Tá? Não rompe ninguém, dessa barra aqui. Ó. Tá? Essa barra está contida nas extremidades dessa daqui. Depois eu tenho outro gatilho de venda aqui. Esse sim, ele rompe, né, algumas mínimas. Várias outras mínimas. E ele começa já a ter uma continuidade melhor. Ó. São 15 pontos. Tá? E aí ele chega na região de suporte por volume, faz um pullback
E de novo, né, agora eu tenho aqui outra barra, a barra menor, rompendo a mínima e teve uma excelente continuidade. Aqui eu tive outro gatilho, só que essa barra aqui ela deixa muito pavio, né, ela podia me remeter a nova lateralidade por aqui. Outro gatilho de venda contido na barra anterior, gatilho de venda, tá? Aqui, esse daqui, sim, rompendo movimentação. Ele não andou de maneira satisfatória, tá? De forma rápida, não andou. Tá? É uma boa barra, tá saindo das médias, mas esse daqui não andou, tá? E vai acontecer, isso é inevitável, mas você vai acertar muito mais do que vai errar. E é essa a regra do jogo. Outro gatilho aqui de venda, pessoal, rompendo mínima. Ponto negativo, testou a região de volume e deixou suporte. Não venderia. Esperaria romper. Esse daqui rompe? Rompe. Rompe mínimas anteriores, rompe o suporte por volume, e aí a continuidade é mais fácil. Ó, tá? Agora eu tenho caminho livre. Já não tenho mais barreiras aqui. Tá? Depois tem outro gatilho aqui também rompendo inclusive agora, dessa vez o fundo duplo, né, a possibilidade, e aí depois uma barra gigante, né, de 24 pontos em 5 minutos. Depois aqui ele só vai deixar gatilho de novo quando faz pullback. Aqui uma reversão de duas barras, tá? Bem interessante, tá? Quando ocorre isso daqui, porque isso aqui é uma 2BR, né? E ela tá a favor da tendência, né? Esse tipo de gatilho aqui ele é interessante. Por quê? Porque aí eu tenho 3 barras de alta, de repente eu tenho uma retomada da movimentação de baixo nessa barra aqui, tá? E aí ela tem continuidade. Essa daqui está contida dentro da barra anterior, tá? Esse daqui também está contido dentro da barra anterior. Esse daqui apresenta um pequeno rompimento. Esse daqui também apresenta um rompimento. Tá? E aí, né, pessoal, encerra-se o dia. Beleza? Então, só para a gente trabalhar essa ideia de continuidade, né, de você evitar de entrar em lateralidade, tá? Para não ficar, por exemplo, pegando esses movimentos que são mais lentos, né, que ficam ali numa lateralidade por hora, e aí você não fica posicionado, né, por muito tempo, principalmente para quem está começando, porque isso às vezes é uma tortura para a pessoa quando ela fica posicionada. E o ideal, né, é que você entre e consiga sair da operação ali com lucro, né? Beleza, pessoal? Então, era isso para o vídeo de hoje. Se você gostou, né, curta, compartilha aí, que aí você dá uma força e a gente continua produzindo material para vocês. Valeu!